Vamos agora para a nossa pauta do dia. Kaká falou que vai ser duro, e a gente vai começar então com os levantadores. Você já indicou aqui que não houve renovação, Kaká. Então, para mim, a chegada aí do Brasília é uma chegada. É mais ou menos você colocar duas Ferraris na primeira fila e um carro não competitivo na terceira, né? Brasília não é uma crítica ao Brasília, ele fez uma ótima Superliga, vem evoluindo, mas é um jogador que, pelas características, ele não se encaixa muito ao padrão internacional. É um levantador de 1,84 m, né? Então, nós precisamos do Bruno, que é o levantador hoje, né, que a gente pode considerar titular, respeitado no mundo inteiro. É um jogador cobiçado por equipes que querem buscar títulos, como foi o caso do Modena esse ano, que foi buscar o Bruninho. Ele sempre tem propostas de grandes times. Então, por mais que eu sei que tem algumas resistências, né, mesmo aqui entre os nossos fiéis seguidores em relação ao Bruninho, ele é o cara com o padrão internacional mais apropriado para ser titular da seleção brasileira. E quem que é o reserva dele? É o Cachopa. Né? Quem mais que a gente tem? Acabou. Acabou. Então o Brasília está como um terceiro levantador que só vai ter chance se, por exemplo, o Bruninho não for aproveitado na primeira semana. Se um dos dois tiver alguma contusão, alguma coisa séria que precisa de recuperação, e aí o Brasília vai ser a segunda opção. E só. E só. O Brasília só vai para uma final da Liga das Nações ou para um Mundial se o Cachopa tiver alguma coisa. E mesmo se for o caso do Bruno ter alguma coisa, eu não sei se o Renan não faz uma outra convocação. Por isso que eu falei no começo da inscrição do William Arjona. Né? Você vai para um Mundial, sem um dos dois, sem o Bruno ou sem o Cachopa, a gente torce com todas as forças para que isso não aconteça, lógico, mas se acontecer, a coisa do esporte, quem vai? A gente vai de Cachopa e Brasília? A gente vai de Bruno e Brasília? Eu acho que o Renan vai atrás do William. Por isso que ele inscreveu o William. Eu concordo, Carol. Eu comecei a análise falando, não é uma crítica ao Brasília, ele fez por merecer, ele está em evolução, né? Foi a melhor temporada dele, é um ótimo levantador, mas pelas características, você pega, por exemplo, a seleção italiana. Né? O levantador tem quase 2 metros de altura. Os levantadores da Rússia também. Então, é um padrão internacional que o Brasil, para querer continuar ganhando, tem que seguir. O levantador da Argentina, o Giraldo, tem quase 2 metros de altura. Né? Ah, mas o Matias Chances é um craque. É um craque, mas não joga no nível internacional. Dá muito prejuízo. Então, a gente tem que enxergar dessa forma que nessa briga aí entre seleções que querem ganhar título de competições internacionais, você precisa desse padrão. Senão fica muito difícil de jogar. O Cachopa, eu concordo, Saturno, que ele está muito bem, está voando, está voando. E se precisar entrar, e se for uma briga justa ali com o Bruno e ele tiver melhor, ele tem que jogar. Mas você vai concordar comigo que vai pegar um ponteiro polonês e o ponteiro polonês vai passar por cima dele. Então, são situações que dá para jogar, mas joga-se sempre no limite. Sempre no limite. E jogar no limite o tempo todo é correr o risco de perder. Né? Então, essa é a minha análise em relação aos dois levantadores. Acho que com Bruno e Cachopa a gente tem uma dupla espetacular, espetacular. Né? Não dá para a gente ter pesadelo de falar assim, será que um vai bem, será que o outro vai bem? Está garantido, está garantido. Eu só não vejo a possibilidade do Brasília ser aproveitado, já que é a primeira convocação dele, né? Não tem uma experiência internacional tão grande para assumir essa responsabilidade, e aí eu vejo uma briga aí só de dois. São as duas Ferraris que vão largar em primeiro e segundo.
A Mas aí Sauber não vai ter muita chance. a Sauber, a Kaká foi lá na história da Fórmula 1. Kaká, mas o Renan, desde que ele assumiu a seleção brasileira, ele tem essa característica de trabalhar mais com o Bruno e com o Cachopa. Na temporada passada, ele convocou o Eduardo Carizio, e o Carizio, a gente nem viu a cara dele na seleção brasileira. Quem que você teria trazido para dar uma identidade diferente, né, para essa posição de levantamento, projetando já a renovação da seleção brasileira? É uma das posições mais carentes que a gente tem, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. A gente comentou durante a Superliga, lá no comecinho, Vanessa, do Murilo Radke, que tinha voltado para o Brasil para uma oportunidade dele mostrar aqui como é que ele estava depois de uma temporada no exterior. Mas a gente não tem renovação nessa posição. Infelizmente, a gente vê a gente até comentou, né, dos levantadores que estão atuando. O Minas, por exemplo, tinha William e Everaldo, dois ótimos levantadores, mas todos chegando na casa dos 40 já. O levantador de Campinas é argentino, também na casa dos 40. Então, é complicado. Eu até coloquei aqui, se a gente for falar dos destaques, né, positivos e negativos, é a formação de levantadores no masculino e de ponteiros nos dois naipes, no feminino e no masculino. Né? É uma renovação. A gente tem bons jogadores. Tem, mas quando a gente fala em nível internacional, para chegar numa final contra a Polônia, contra a França, contra Rússia, não, né? Que é outro destaque também negativo, aí a gente ficar sem a Rússia nos principais campeonatos é terrível. França, Itália, a gente precisa de mais, a gente precisa renovar, a gente precisa ter uma renovação no alto nível. E tá difícil enxergar, igual o eclipse lunar ontem, né? Passou nuvem na frente, a gente não via nada. Paulo Vitor, replay dos russos passando por cima do bloqueio do Bruno nas semifinais de Tóquio. Vamos para a próxima posição, Kaká. Opostos. Uau. A gente está com 3 opostos na seleção brasileira. Nesse momento, o Darlan ainda não jogou, né, na seleção principal. Franco também não teve essa oportunidade. Os dois foram destaques aí na Superliga. E o Alan, que foi muito bem em 2019, está voltando de lesão. E quem é o quarto oposto inscrito na Liga das Nações, Vanessa? O Wallace, Kaká Bizoc. Mas é de praxe eles inscreverem jogadores e esses jogadores nem serem usados, né, na competição. A gente vê bastante inscrito que não passa nem perto de Saquarema. É verdade. Mas você pega, a gente vai fazer alguns programas especiais, né, para os assinantes da Vôlei Play, do pessoal do clube do YouTube, e a gente vai ver como que está essa relação das outras seleções. Um monte de gente estreando. Você fala assim, pô, mas nunca fez parte da seleção? Nunca, porque o trem continua, ele para numa estação, mas vai para outra. Quando ele não vai para outra, ele faz a volta e faz o caminho novamente, né? Então, é isso que me incomoda, Vanessa, me incomoda. Ver o Wallace aqui, é lógico que a gente adora o Wallace, jogou fino, eu fui um dos primeiros, né, a levantar a possibilidade dele voltar para a seleção, e o cara só é inscrito quando ele concorda. O Renan não põe o nome de ninguém lá sem o cara saber. Vou botar o teu nome, tá? Por quê? Porque se precisar é ele que vai. Então a gente tem aí, Felipe Roque ficou fora, né? Que era um nome de confiança do Renan, sempre convocado, estava sempre aí nas novas convocações, nos novos campeonatos. E aí a gente abre para o Darlan, é uma oportunidade aí para o Darlan mostrar o serviço, né? O Darlan nunca tinha sido convocado para uma seleção adulta, o Franco também nunca tinha sido convocado para uma seleção adulta, e o Alan está voltando de quase 1 ano de inatividade com uma cirurgia no ombro. Como é que nós estamos? Kaká, só uma correção aqui, na verdade, a cirurgia foi no pé. Ele estava com edema no pé, ele fez essa cirurgia em dezembro do ano passado. É verdade, do ombro foi o do Felipe Roque.
Né? Então, pô, o Darlan é bom, mas não mostrou, né, na seleção adulta se ele segura a bucha ali. O Franco fez a melhor temporada dele, mas nunca tinha sido convocado. E aí a gente tem o Alan voltando. O Thiago acha que o titular vai ser o Franco, talvez sim, é o que está com mais ritmo de jogo e voltando outra vez aos padrões internacionais. O Franco tem um biotipo mais aproximado do que hoje, né? Se dá preferência, né, nas principais seleções para a posição de oposto. E olha, o Então, Gugu escreve assim: gosto do Franco, porém jogar uma Superliga é uma coisa, seleção é isso. outra. Vamos ver como ele vai se sair. É a primeira experiência, primeira grande oportunidade também do Franco na seleção adulta. Outro posto que ficou fora, Kaká, que trabalhou com o Renan Dalzotto na última temporada, o Abuba, também se recuperou de É, lesão, mas já voltou a jogar na França. exato, também, né? É uma indicação aí de que o Renan não está satisfeito com esses nomes aí. Então, o Gugu ele fez a análise correta. O Franco vai jogar uma Liga das Nações pela primeira vez, às vésperas de um Mundial. Como é que ele vai se sair? A gente não sabe. Como é que o Darlan vai se sair? O Darlan é mais baixo, vai ter dificuldade. Como é que ele vai se sair? Como é que o Alan vai voltar de uma cirurgia, de uma recuperação? Cara, é difícil, é difícil. Né? Para a gente falar assim, não, é Brasil, né? Entrar nesse ufanismo todo, não dá para a gente entrar. Não quer dizer que eu não ponha fé no Darlan, não quer dizer que eu não ponha fé no Arlan nem no Franco. Mas são situações difíceis de você fazer um prognóstico. Prognóstico, um comentarista, ele tem que se valer de história, né? de dados. Quais são os dados desses jogadores na seleção adulta? Francisco, eu não entendi. O Felipe Roque não foi inscrito para a Liga das Nações, mas foi convocado e está treinando em Saquarema. Vamos pular aí para a próxima posição, Kaká. A gente falou então já de levantadores, de opostos. Vamos para os líberos. Temos aí 3 líberos convocados. O Mike, Fiat Gerdau Minas, eleito aí o melhor líbero da competição da Superliga. Temos o Thales, que é o homem de confiança do técnico Renan Dalzotto, e o Ale, que é a novidade aí na lista desta temporada, o líbero do vôlei Renata. Vanessa, hora que a gente entra nesses 3 nomes, aí está mais ou menos o que eu tentei explicar nas outras posições que a gente debateu, né? Thales é o nome de preferência do Renan, seria o líbero número 1. Mike é o líbero que vinha sendo convocado, vinha evoluindo e está no melhor da fase dele. Então, Thales, teoricamente, é o líbero número 1. O Mike, por tudo que vem mostrando, pela experiência adquirida na seleção, das últimas convocações dos últimos anos, está chegando no nível do Thales e pode brigar com ele. E quem que é o terceiro? É um cara que está em evolução. Né? O Ale fez boas temporadas, para mim ainda tem altos e baixos, mas talvez seja o nome para substituir um dos dois com o tempo. E está sendo experimentado na seleção. Isso deveria acontecer com todas as posições, com todas as funções. Né? De você preparar quem vai subindo para quando um sair, a gente já ter alguém com experiência. Está aí, está aí. O que eu tentei falar com o levantador e oposto, nós temos nos líberos. Para mim é o Thales e o Mike. Vão os dois para o Mundial, vão os dois para a final da Liga das Nações. Mas o Ale vai ter a oportunidade de conviver com esse novo nível que ele não sabe nem o que é. Porque quando você chega lá, galera, você se assusta. Você se assusta. Você fala assim, cara, eu treinava no meu time de um jeito,
Eu jogava com os meus adversários de outro e eu estou vendo que os caras vêm a 150 por hora no saque, a 3,59 no ataque, não tem bloqueio que chega porque todo mundo joga com velocidade e eu preciso me adaptar. Vai se adaptar em 2 meses? Aqui, ó. Gugu, para mim, Mike é o melhor líbero do Brasil. Quiçá um dos melhores do mundo, só falta ser titular. Tamires, Mike merecia tanto ser titular, mas já sabemos que não será. Pela Superliga que fez, Kaká Bizoc, você também apostaria no Mike titular? Então, eu acho que o Mike chega no melhor da carreira dele e tem que ter oportunidade para brigar. Como a gente tem 14 inscrições para o Mundial e 14 inscrições para as finais da Liga das Nações, eu acho que o Renan vai contar com os dois. E aí vai depender do jogo. Né? A gente teve um exemplo aí muito claro nas finais da Superliga Feminina com o time do Praia Clube. Uma líbero não resolvia, a outra, que era para ser a líbero de defesa e não de recepção, acabou assumindo. E eu acho que isso vai acontecer com a segurança de saber que tanto o Thales evoluiu na defesa, como o Mike evoluiu na recepção. Então, você ter um Thales ou um Mike que estiver bem no jogo, podendo ser usado, é tudo que a gente quer. Esse é o trabalho que deveria ter sido feito na seleção com todas as funções. Vamos para a próxima posição, Kaká. A gente acho que agora só faltam. Não, vamos falar dos centrais. É que a lista dos ponteiros é gigantesca. Vou deixar por último. Vamos para os centrais. O Renan Dalzotto trouxe aqui o Flávio Gualberto, que jogou na Itália na última temporada, no Vibo. Isaac, campeão aí pelo Sada Cruzeiro. O Léo, que o Kaká vem elogiando há bastante tempo. Destaque aí no SESI São Paulo. Pinta também, um dos grandes centrais da Superliga pelo Fiat Gerdau Minas, e Lucão, que não fez aquela exibição que a gente conhece do Lucão, mas é nome de confiança aí do Renan Dalzotto, vôlei Renata. Temos aqui uma mescla de jogadores que estão chegando com mais veteranos. É uma posição que a gente está bem, né? Eu acho que tanto no masculino como no feminino a gente tem uma leva aí muito boa de centrais. Concordo, isso aí, Gugu. Não dá para a gente falar assim, putz, quem é... O Lucão é um ícone, né? Precisa mostrar que esse último ano de Campinas foi apenas um episódio aí que ele vai recuperar na temporada de seleção, porque ele não foi bem. Teve problemas também com contusão, que a gente vai ver como que a exigência do calendário de seleções, de viagem, tudo vai pesar para ele. Então, eu acredito que nessa administração dos treinamentos do Lucão, que para mim na cabeça do Renan insubstituível, como que ele vai ser dosado esse treinamento para o Lucão chegar bem nas finais da Liga e no Mundial, né? Então, aí abre a oportunidade, eu acho, que dos outros poderem mostrar. Concordo com você, Sandman. O Flávio não foi bem e não vem vindo bem, né? Perdeu oportunidades na seleção porque não fez boa temporada nos clubes nos anos anteriores e sofreu naquele Vibo Valente cheio de problemas, né, dessa temporada, mais uma vez. Então, o Flávio chega, eu acho, que numa condição inferior para brigar com Isaac e com Matheus Pinta. Vejo o Léo correndo por fora, é o cara do futuro, né? Aproveita essa chance, agarra, Léo, porque o cavalo está passando selado aí, monta nele, Juma Marruá está lá na frente, vai atrás dela, tá? E é a chance, para mim, ao meu ver, do Isaac se firmar finalmente, né, Vanessa? Porque ele teve na Olimpíada também uma Olimpíada que não foi muito bem e ele foi caindo muito de rendimento ao longo do campeonato. Então, eu acredito que o Renan vai ter Lucão e Isaac como titulares, né? E a briga
se um dos dois não estiver bem, vai ser o principal nome vai ser o Pinta. Depois o Léo comendo pelas beiradas e o Flávio vai ter que mostrar muito voleibol, porque senão dança e não tem lugar nos 14, não. Aqui com a saída do Maurício Souza, né, Cacá, abriu uma vaga aí no time titular. É Lucão e mais um, e a gente viu a ascensão do Léo. A gente falava muito em Barreto, em Aracaju. O Léo cresceu tanto que acabou ultrapassando todos eles e hoje faz parte aí da seleção principal, logo em seu primeiro ano como titular absoluto desse SESI São Paulo. Mais alguma coisa a falar dos centrais, Cacau? Podemos já ir para os ponteiros, que a lista dos ponteiros é um time de futebol, hein? Não, vamos que os ponteiros têm muita coisa aí para a gente debater. Vamos então aos ponteiros. Temos lá João Rafael e Gabriel Vaccari. Eles jogaram na Europa esse ano e fizeram parte da seleção brasileira já no ano passado. Não chegaram aos Jogos Olímpicos, mas disputaram o Sul-Americano, Liga das Nações. Temos o Adriano aí pintando como um dos grandes nomes da nova geração. Ele também participou do Sul-Americano do ano passado. Leal, o que falar de Leal? Grande temporada na Itália. Leal, que é um dos homens de confiança do técnico Renan Dalzotto. Rodriguinho ressurgindo aí depois de sair de um doping, jogou muita bola. O Kaká apontou ele aqui como um dos grandes nomes da Superliga. Honorato tem sua primeira grande chance na seleção adulta. Era um jogador que muita gente vinha pedindo. Ele divide opiniões, né? Muitos queriam ele na seleção, outros acham que ele é baixo para o nível internacional. Lucarelli, que acabou de ser campeão aí pelo Civitanova, a grande estrela da posição da seleção brasileira, e outro jovem talento também chegando, Vitor Birigui, que ajudou o César a fazer uma bela campanha aí na temporada. Boa briga, né, Vanessa? E eu queria começar a minha análise explicando mais ou menos para vocês como que eu vou pensar a respeito dos ponteiros. Eu vou começar pensando, para mim, 2 titulares absolutos, né? Não que tenham lugar garantido, mas que são os 2 melhores que a gente tem, com mais rodagem internacional, jogaram como titulares nas últimas competições, né? Que são o Leal e Lucarelli. Concordo com você, Thiago, né? Não que dá para confiar, mas para mim são os 2 ali que não vão ser mexidos. Do mesmo jeito que a gente vai ter o Bruno, o Lucão e o Isaac, a gente vai ter Lucarelli e Leal, né? Não sei se nas primeiras rodadas, como é que vai ser a administração do treinamento desse pessoal que continuou jogando por mais tempo, mas eu vou começar a análise, Vanessa, pensando em 2 ponteiros com alta capacidade ofensiva. Né? Então, a gente tem Leal e Lucarelli que garantem ali no passe. Né? Não estou falando que o Leal é um passador espetacular e nem o Lucarelli. Mas são 2 jogadores que são fortes no ataque e se garantem na recepção. Então, se esse é o estilo brasileiro, quem que pode dar as mãos aí para Leal e Lucarelli e ficar no grupo? Né? Dentro dessas características, quem mais tem se aproximado é o Rodriguinho. O Rodriguinho é um cara alto, um cara que tem melhorado muito a recepção e tem se garantido no ataque nas situações mais difíceis. Então, eu vejo aí um tripé com quem fazia esse tripé era o Douglas, sendo ocupado hoje pelo Rodriguinho. Né? E aí a gente tem 2 características bem diferentes. Será que o Renan vai procurar outros ponteiros parecidos com esses? Ou ele vai se contentar com 3 e pensar num 4º ou até num 5º nome que garanta uma estabilidade atrás se o jogo precisar? Né? Se ele for buscar uma característica semelhante, ele vai atrás de um Birigui. Birigui evoluiu também, não é uma sumidade na recepção, mas tem crescido nos 2 razoavelmente. Está um pouco atrás, eu acho que desses 3, mas ele tem chegado. Né? O final de temporada dele no SESI foi muito bom. E é um cara alto e um cara que pode se aproximar. O Adriano, ele tem um problema muito grande que é a recepção.
Não dá para você colocar, jogando contra qualquer adversário forte dessas seleções, o Adriano no lugar do Leal e do Lucarelli e achar que ele vai entregar igual. Concorda? Né? Então, a gente tem o Adriano aí precisando melhorar muito num fundamento. E aí os outros três vão brigar, talvez, por um lugar nessa função que o Renan, eu acho que não vai abrir mão, de ter um ponteiro passador no fundo de quadra. E aí eu acho que o João Rafael sai ganhando pela experiência internacional, mas o Honorato fez uma Superliga espetacular. Ele garantiu o Minas jogando no estilo que o Minas precisava jogar, entregando, às vezes, até melhor do que o líbero em algumas situações de jogo. Então, o João Rafael e o Vacari, eu acho que eles se parecem muito nessa condição aí de ponteiro passador para entrar, eventualmente, num jogo que precisa melhorar o passe. E o Vacari, que, na minha opinião, é um jogador que não se encaixa muito em nenhuma dessas características que eu levantei, mas é um cara que está bem razoavelmente em todos, né? E eu acho que aí, com essa condição, o Vacari pode passar à frente de algum deles, ou do Birigui, ou do Adriano, ou do Honorato, ou do João Rafael. Então, a briga é bem boa, bem boa. Eu acho que 3 estão garantidos, Leal, Lucarelli e Rodriguinho. Agora, os outros vai depender da cabeça do Renan, da exigência dos jogos, e aí é que eu acho que o Renan precisa dar oportunidade para todos eles, para ver realmente quem pode ser mais importante para a seleção nos momentos mais difíceis. Romário, pelo jeito, a formação titular da seleção será quase a mesma que fracassou em Tóquio. Difícil, o Romário não está muito confiante, muito otimista. E o Alexandre, que é membro do nosso canal, Kaká, 2 ponteiros com passe ok, funcionam com levantador por vezes impreciso como o Bruno, ou seria melhor um mais preciso com passe B? Então, Alexandre, ótima pergunta, porque eu tenho defendido essa mudança aí no vôlei masculino e acho que o feminino está caminhando para isso daqui a alguns anos também. Nós não vamos ter mais passe A. A quantidade de passe A hoje é mínima, né? Os caras entram para arrebentar o saque, já está tendo uma regularidade maior, com o saque entrando a 130 por hora. Né? O saque flutuante do masculino ele está vindo muito alto de cima para baixo e acabou aquele negócio de eu tenho um ponteiro passador aqui, como você está levantando a situação, eu tenho um ponteiro passador aqui que está lá só para isso. Ou você tem 3 atacantes de extremidade, 2 ponteiros e um oposto para derrubar qualquer tipo de bola, ou você vai dançar. Né? Ou você vai dançar. Então, eu vejo por aí. Eu vejo o Lucarelli e o Leal com essas características, o Rodriguinho se aproximando um pouquinho mais e talvez o Birigui, se ele der um salto de qualidade técnica, ele briga aí por um lugar. Kaká, a gente fechou então aqui todas as posições da seleção masculina, a lista de convocados até aqui do Renan Dalzotto. Como que você faz que balanço você faz dessa seleção que chega para, pelo menos para essa Liga das Nações? Pode ser que para o Campeonato Mundial tenhamos algumas mudanças. Então, Vanessa, eu vejo com alguma preocupação. Eu estava ainda estou, né, coletando material que a gente vai utilizar para o conteúdo especial para os assinantes da Vôlei Play. E eu vejo a seleção dos Estados Unidos com um planejamento perfeito em relação a isso. Eles jogam Copa Pan-Americana, jogam Norseca quando podem, jogam Jogos Pan-Americanos com os caras que hoje estão chegando. Né? Então, você dá uma experiência, você mostra para eles como é que a banda toca na seleção brasileira, o que é representar o país, como é que está o nível lá fora. Vai levando uns para a Liga das Nações, para algumas etapas, e aí você vai construindo o futuro. Como o nosso amigo, que eu agora esqueci o nome dele, falou, nós estamos com o mesmo time de Tóquio, e vai chegar em Paris com o mesmo time de Tóquio. E o time de Tóquio já era muito parecido com o time do Rio. A gente vai chegar novamente com a média de idade mais alta da Olimpíada.
Então, é preocupante, porque era a hora da gente estar renovando. Mas renovando não para ser reserva, renovando para estar jogando. Né? O Gianelli começando na Itália como começou, o Micheletto. Esses grandes jogadores, eles precisam estar surgindo e sendo aproveitados. Neste sentido, então, Kaká, você não teria trazido para a Liga das Nações Bruno, Leal, Lucão, esses jogadores que já fazem parte da equipe há mais tempo? Não, eu Lucarelli, né? teria trazido sim, Vanessa, porque eu não abriria a mão do talento deles. Mas eu queria ter gente fungando no cangote. Eu queria ter gente ali cutucando e falando assim, ó, cara, eu tô aqui. Você tá vendo como eu tô treinando aí com você, eu tô voando, cara. Se você não estiver voando, sai de baixo porque eu quero entrar.